Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, nós mais uma vez agradecemos pelo privilégio da Tua palavra aberta e exposta diante de nós. Confessamos a nossa infinita necessidade dela e do ministério do Teu Espírito Santo nos auxiliando agora. Nós oramos pedindo estas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito com o intuito de confirmar aos judeus o fato de que Jesus Cristo era o Messias. E para isso Mateus se vale de cumprimentos no seu Evangelho, se vale de cumprimentos de profecias do Antigo Testamento em Cristo. Isso é um refrão no Evangelho de Mateus: tal coisa aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. O seu ensino também busca afirmar que Jesus Cristo é o Messias. E os milagres como estes registrados por Mateus, também nos mostram a divindade do Senhor Jesus Cristo. O fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, Salvador do seu povo. Milagres como estes que nós lemos aqui, Mateus capítulo 8, versos 23 a 27, no Antigo Testamento esse tipo de milagre faria parte de manifestações divinas. Portanto, nós devemos ler os versículos, esta nossa porção da Escritura, e fazer com que todo ele responda à pergunta, fazer com que todo ele convirja à seguinte pergunta: quem é este? Quem é este? Essa é a pergunta que nós encontramos no verso 27. Todo o nosso texto se dirige a esta pergunta e resulta nessa nossa pergunta. Nos versículos anteriores, 18 a 22, ao pôr à prova os que queriam segui-lo, Jesus afirma que as raposas têm covis e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versos 18 a 22. O nosso texto 23 a 27 deve ser lido à luz desta passagem. Vamos ler os versos 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. No verso 23, os seus discípulos o seguem, ao contrário destes dois homens descritos nos versos 19 e 22. O verso 23, nós lemos sobre os discípulos seguindo a Jesus, ao contrário destes dois homens sobre quem nós já lemos. Este nosso texto também nos diz que o Filho do Homem, que é a resposta ao verso 27, nós temos a pergunta no verso 27, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós já temos a resposta nos versículos 18 a 22, o Filho do Homem. Este Filho do Homem que, ao contrário da criação, não tem onde morar, é Deus, Senhor sobre a criação. Jesus, o Criador de todas as coisas, não tinha onde reclinar a cabeça. Nós precisamos entender então, mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos nos atentar ao fato de que os seus discípulos o seguem. E isso nós lemos no verso 23. Isso é central para o nosso entendimento do texto. Jesus está conosco quando estamos com Ele, isto é, em comunhão e obediência.
Jesus está conosco quando nós estamos com Ele, em comunhão e obediência. No verso 24, nós lemos que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O mar da Galileia era sujeito a tempestades como essa devido à sua localização geográfica. Isso era comum. Jesus dorme ou por cansaço, ou por confiança em seu Pai de que o guardaria em qualquer tempestade. Ele está dormindo ou porque está muito cansado, ou porque tem fé a tal ponto de acreditar que o seu Pai o guardaria em qualquer tempestade, ou ainda as duas coisas. Certamente Jesus confiava no seu Pai, de que qualquer coisa que lhe acontecesse, o seu Pai estaria com ele. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, era um carpinteiro e está a bordo com pescadores experientes. Ele nunca tinha lidado com barcos, ele nunca de fato lidou com barcos e o mar de maneira profissional, nunca trabalhou com isso, mas trabalhava com a carpintaria. Ele estava no barco com homens experientes do mar, ao contrário dele. Podemos nos lembrar aqui, meus irmãos, de Jonas, que no meio de uma tempestade estava dormindo, foi acordado e orou a Deus. Jonas também, num barco, num grande navio, estava dormindo, foi acordado e ora ao Senhor. Mas como nós lemos em Mateus capítulo 12, verso 41, eis aqui está quem é maior do que Jonas. O Senhor Jesus, Ele próprio, resolve e acalma e repreende a tempestade. No verso 25, nós lemos sobre os experientes pescadores que vão ao carpinteiro e pedem socorro. Homens experientes do mar, com experiência em tempestades, vão ao carpinteiro e pedem socorro a ele. Marcos então registra para nós, o evangelista: Mestre, não te importa que pereçamos? Lucas diz: Mestre, estamos perecendo. Mateus registra: Senhor, salva-nos, perecemos. Estas três diferentes formas de pedido de socorro nos provam que cada evangelista tinha autonomia para escrever, liberdade para escrever o seu evangelho, dirigido pelo Espírito Santo. E os três disseram a mesma coisa, pedindo socorro ao Senhor. Vamos nos lembrar também que no barco havia mais de um homem. É capaz que um tenha dito ao Senhor Jesus: Mestre, salva-nos, perecemos. Outro tenha dito a ele: Mestre, estamos perecendo. Ainda outro: Mestre, não te importa que pereçamos? Todos eles pedem socorro ao Senhor. No verso 26, nós lemos: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Matthew Henry disse que Jesus não repreende os discípulos por incomodá-los com as suas orações ou os seus clamores, mas por eles incomodarem-se por seus temores. Jesus não repreende os discípulos porque eles estão clamando, pedindo ajuda, mas Jesus os repreende porque eles estão cheios de temores. O perigo era real, mas a pequena fé dos discípulos não enxergava o poder de Deus. E o fato de que o próprio Deus estava com eles no barco. Jesus repreende primeiro os discípulos, depois os ventos e o mar. Ele primeiro repreende os discípulos, depois os ventos e o mar. No verso 27, meus irmãos, nós lemos sobre o maravilhamento que eles tiveram. E então a pergunta que eles fazem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos já tinham visto Jesus operar milagres, curar diferentes enfermos, mas nenhuma dessas manifestações até aqui tinha tocado cada um deles tão poderosamente quanto agora.
Eles tinham visto Jesus demonstrar o seu poder e agir com sinais e prodígios até aqui. Mas até aqui, nenhum destes momentos foi tão poderoso, tão tocante ao coração de cada um deles. Em nenhum momento eles sentiram tanto medo, tanto terror, angústia, aflição pela morte. Meus irmãos, os discípulos conheciam as suas Bíblias. Eles conheciam as suas Bíblias. O Antigo Testamento diz: então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Salmo 18:15. E ainda, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Salmo 104, verso 7. Diz ainda o texto do Antigo Testamento: repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salmo 106, verso 9. Mais uma vez, eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Isaías 50, verso 2. E diz ainda: ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Naum, capítulo 1, versículo 4. Eles conheciam muito bem as suas Bíblias para saber que manifestações como essa, um homem repreendendo os ventos e o mar e acalmando uma tempestade, só poderia apontar para a divindade deste homem, a divindade deste próprio homem. Algumas aplicações para o nosso texto, meus irmãos. No verso 23, obedecendo a ordem do Senhor, no verso 18, o verso 18 diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. No verso 23, eles entram no barco com Jesus e o seguem. Os discípulos entram no barco, obedecendo ao Senhor, e enfrentam a tormenta, eles enfrentam a tempestade. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco. Isso é, com a igreja até o fim dos tempos. Jesus prometeu que estaria conosco. Porém, muitos falsos religiosos têm uma visão utilitarista de Jesus Cristo. E um dos textos erroneamente considerados é este: Jesus esteve com os discípulos na tempestade, porque os discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus esteve com os discípulos na tempestade, porque os discípulos estavam com Jesus no barco. Isto é, este texto não é uma carta branca para qualquer aflição que você e eu possamos vir a passar, uma promessa de que Jesus vai trazer alívio, e Jesus vai nos atender e vai nos ouvir, não importa o que aconteça. A grande maioria, a esmagadora maioria das nossas aflições nos vem por causa dos nossos pecados. E muitas vezes nós entendemos estes sofrimentos como uma espécie de perseguição, uma espécie de tempestade. E nós clamamos a Deus, e nós lemos este texto e entendemos que Jesus prometeu estar conosco e repreender a tempestade, repreender a tormenta. Não é assim. Não é assim. Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu a tormenta e salvou os discípulos, porque os discípulos estavam com Jesus. Agora, é claro que Jesus nos acode, mesmo em meio às nossas aflições causadas pelo nosso pecado. Isso é óbvio. Ele é o nosso Salvador. Mas Jesus está conosco, e o texto fala sobre ele estando com os discípulos, porque os discípulos estavam com ele. Ora, Paulo disse que aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguições. Nessas perseguições Jesus estará conosco. Nessas perseguições Jesus estará conosco. A promessa, meus irmãos, é que
Estando nós com Ele, Ele está conosco. Estando nós cumprindo a sua vontade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, tudo nos será acrescentado, e Jesus nos promete a sua presença, como de fato Ele está no nosso meio. Portanto, mais uma vez, este texto não é uma carta branca, um texto coringa, para nós aplicarmos a qualquer tempestade à nossa vida. Mas essa primeira aplicação, então, nos faz pensar e meditar sobre a nossa vida, se nós estamos com Jesus. Se nós, à semelhança dos discípulos, no verso 23, ouvimos a sua voz e o estamos seguindo. E se então sofrermos algum tipo de tempestade ou tormenta, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Em segundo lugar, meus irmãos, assim como os discípulos foram humilhados na área em que eram peritos, isso é, o trabalho no mar, também nós podemos ser postos à prova de tal forma que dependamos de Cristo somente. Então, esses discípulos pescadores profissionais estavam no mar e em meio a uma tempestade. Eles não estavam no deserto em meio a uma tempestade de areia, eles não estavam numa floresta, eles estavam no mar, eles sabiam lidar com tempestades. E é precisamente no meio de uma tempestade, isso é, com algo que eles estavam acostumados a lidar, em que eles se viram incapazes de fazer alguma coisa e de salvarem-se a si mesmos. No meio de uma tempestade, Jesus é aquele que acode os mestres, os profissionais do mar em meio a tempestades do mar. Jesus é aquele que acode os médicos quando precisam de cura. Jesus é aquele que dá alimento aos agricultores. Ele pode tocar na nossa vida de tal forma e tocar naquilo em que somos melhores, em aquilo em que somos peritos, de tal forma que nós dependamos dele somente e não confiemos na força do nosso próprio braço. Deus pode destruir cada pequena fortaleza de nosso reino, para que nós olhemos para Ele somente para sermos salvos de nossas angústias. Vamos nos lembrar das palavras de Matthew Henry. Jesus os repreendeu, não por causa das suas orações, não por causa dos seus clamores, mas Jesus os repreendeu pelos seus temores. E então, quando na nossa vida nós nos encontramos sem ajuda, mesmo naquilo em que nós estamos mais seguros, isso pode ser a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, a sua conta bancária, o seu cônjuge, Deus pode tocar precisamente aí, para que você venha até Jesus e diga: Mestre, pereço, salva-me. Mas mesmo aí, meus irmãos, nós devemos ter fé que Jesus pode nos acudir e incomodá-lo com as nossas orações. Incomodá-lo com as nossas orações. Não são os nossos clamores, não são as nossas orações que incomodam ao Senhor Jesus, mas a nossa pequena fé. Deus então pode destruir cada pequena fortaleza, cada fundamento do nosso pequeno reino, para que nós nos encontremos sem força própria, e então olhemos para Ele somente. Mas mesmo aí, cuidemos de clamar ao Senhor e de fortalecermos a nossa fé nele. Em terceiro lugar, Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Como nós cantamos, Ele é soberano. Nós chamamos o fato de que Deus tem um propósito para tudo de decretos. Os decretos nas obras da criação e da providência. Aqui o propósito de mostrar a autoridade de Cristo sobre a criação aos discípulos era para que eles se perguntassem: quem é esse? Ou seja, vissem que Jesus era Deus. Às vezes Deus entrega seus filhos à morte, à fome, à perseguição, traição, dor, etc., e não os livra. Isso também para que o conheçamos mais e melhor. Então todo
o milagre que o Senhor Jesus, toda a autoridade que o Senhor Jesus exerce sobre os ventos e o mar tem um propósito: fazer com que no verso 27 os discípulos se maravilhassem e perguntassem: quem é esse? Era esse o objetivo de Jesus acalmar a tempestade. Era esse o objetivo de Jesus acalmar a tempestade. Em outro momento, quando Jesus encontra algum tipo de aflição, nas páginas dos evangelhos, ele diz, aliás, quando ele encontra um cego, ele diz: nem este pecou, nem os seus pais, mas isto para que a glória de Deus fosse manifestada. Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, para interpretarmos sempre a tragédia na vida de alguém como um sinal da desaprovação de Deus sobre a vida dessa pessoa. Nós devemos sempre ter muito cuidado a respeito disso. Mas também devemos ter cuidado para não acreditarmos que Deus nos salvará de toda e qualquer angústia. De que Deus nos salvará de toda e qualquer angústia. De que Ele necessariamente nos livrará da morte, da fome, da perseguição, da traição, da dor, etc. A promessa não é que Ele nos livraria de todas estas coisas, mas que Ele estaria conosco. Ele pode nos livrar destas coisas com um propósito específico, mas Ele pode também não nos livrar destas coisas com um propósito específico. Nós não entendemos por que tragédias acontecem, mas nós entendemos e descansamos numa coisa: Deus tem um propósito para tudo isso. Deus tem um propósito para tudo isso. E ainda que este propósito nos seja velado, a ordem para nós é descansarmos nessa promessa e não buscarmos descobrir os mistérios de Deus. Em último lugar, meus irmãos, Jesus Cristo é Deus. O Senhor Jesus Cristo não é um bom homem, não é um bom mestre, alguém misericordioso, ético, caridoso, etc. Coloque aspas em todas estas coisas. Ou seja, como você definiria Jesus Cristo? Um bom homem? Não. Como você definiria Jesus Cristo? Um bom mestre? Não. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Todas estas coisas, ser um bom homem, um bom mestre, alguém misericordioso, ético, caridoso, etc., são coisas boas, mas estas coisas não definem Jesus Cristo. Nada disso, nenhum desses adjetivos define Jesus Cristo. A resposta da pergunta no verso 27, quem é esse? A resposta à pergunta, quem é esse? É Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Toda religião, toda a nossa religião se concentra no Deus revelado nos últimos tempos, prometido pelos profetas, pregado pelos apóstolos, Jesus Cristo. Toda a nossa religião converge em Jesus Cristo. E porque é um com o Pai e com o Espírito Santo, nós temos nele firme fundamento, graça, misericórdia e salvação. Porque Jesus é Deus, nós temos nele firme fundamento, graça, misericórdia e salvação. Meus irmãos, a resposta à pergunta, quem é este, é central para a nossa fé. A resposta à pergunta, quem é este, é central para o entendimento deste texto. Foi precisamente para isso que Jesus convida os discípulos no barco para irem ao mar. É precisamente para isso que ele acalma a tempestade, para que eles se perguntassem, quem é esse? E soubessem que aquele no barco era Jesus Cristo, Deus, prometido pelos profetas, prometido pelo Senhor. Nele nós temos a promessa de que estaria sempre conosco. Não de que entenderíamos todas as nossas angústias, não de que temos uma promessa de que tudo irá bem na nossa vida, mas de que Ele estaria conosco, de que cada coisa, cada pequena tragédia em nossa vida, cada pequena aflição, cada pequena alegria, tudo isso convergiria para um propósito maior. Tudo isso resultando sempre no propósito maior. Conhecê-lo mais, amá-lo mais. Olhemos então para esse que pode nos salvar, para esse que está conosco e é Deus, e está conosco no barco.
No nome de Jesus. Amém.